A paz do Senhor vinde. Eu quero ler um texto com vocês que se encontra em Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Glórias a Jesus. Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Quantos acharam? Diga amém. Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias era colocado na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Eu gosto disso. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, ó Cristo, ó Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita o levantou, logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando, e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era-lhe aquele que assentava para pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E amém, pode se assentar. Eu sou apaixonado por esse texto de Atos capítulo 3, porque aqui se cumpre o testemunho vivo de Jesus na vida dos seus discípulos. Antes da gente entrar no texto, Atos 1 vai revelar Jesus ressuscitado. Jesus agora venceu a morte. Jesus agora está num período de 40 dias com os seus discípulos. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos em Atos 1. Qual é a ordem, Edson, que os discípulos recebem da parte de Jesus Cristo? Essa é a ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, até que do alto seja revestido de autoridade. Jesus aqui não está impedindo que os seus discípulos avancem, mas antes dos seus discípulos avançarem, eles precisavam ficar, porque a ordem de Jesus é: vocês não estão prontos, mas esperai com paciência. Vocês ainda não estão prontos, mas vocês vão ficar prontos. Aí quando eu olho para Atos 1, eu vejo uma promessa. Qual é a promessa, Edson? A promessa do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus vai para o Pai, só que ele fala para os seus discípulos que os seus discípulos não ficariam órfãos, que ele mandaria o Espírito Santo de Deus. Ah, você não pegou isso aqui não? Você não está órfão, o Espírito Santo de Deus paira sobre esse lugar. Quando Jesus dá essa ordem para eles ficarem em Jerusalém, Jesus se retira e é levado aos céus. A Bíblia vai relatar e dizer que quando Jesus é levado aos céus, os seus discípulos estão olhando para ele, dizendo: o Jesus que passou dias e meses conosco, agora está indo para os céus. Mas ele deixou uma ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, de autoridade, de graça de Deus. Ah, nessa noite, eu quero dizer para alguém aqui: você vai ser revestido de poder. Mas para você ser revestido de poder, você vai precisar ficar em Jerusalém, porque a promessa do Pai está vindo sobre nós. A promessa se cumpre. Jesus disse para os seus discípulos fiquem em Jerusalém. No capítulo 2 de Atos, vai dizer que a promessa se cumpre.
A promessa do Senhor se cumpre em Jerusalém. E o texto vai dizer que os céus se abrem e a graça de Deus venha sobre ele. Que isso, já até perdi a voz, mano. E o Marco tirou a única água daqui. Bebê. Em Atos 2, vai dizer que a promessa do Espírito Santo vai vir sobre eles. E quando o Espírito Santo vem, o texto vai dizer, e todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som de um vento. Talvez nessa noite você está olhando para esse irmão que está do teu lado. Talvez nessa noite você está dizendo, mas eu ainda não senti o Espírito de Deus aqui nesse lugar. É de repente que a presença de Deus pode te tomar aí no banco. É de repente que a graça de Deus pode vir sobre você. Quantas pessoas começam o carnaval hoje, mas você escolheu estar na graça de Deus. Você escolheu estar na presença de Deus. Você escolheu vir para o culto e se render graças ao nome de Jesus. Você veio no lugar certo. Você chegou aqui na Vinde. Talvez você não veio muito animado, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus está aqui nesse lugar. Há um Espírito de Deus sobre esse lugar. Há uma graça de Deus sobre esse lugar. Há uma virtude de Deus sobre esse lugar. Quando Jesus fala que o Espírito dele virá sobre a igreja, Atos 2 se cumpre a profecia. Ou seja, em Atos 1 é a promessa, em Atos 2 se cumpre a profecia. A profecia de quem? Do Cristo Todo-Poderoso. Dá para confiar em Jesus? Dá para acreditar na palavra de Jesus? Então o Espírito de Deus desce sobre eles. E agora eles são uma testemunha viva daquilo que Jesus fez através da vida deles. O que você quer dizer com isso, Edson? Deus te trouxe aqui para te encher, para quê? Para você ser testemunha para a vida de alguém. Você não pegou isso aqui não. Através da vida de vocês, o Espírito Santo vai usar vocês para a vida de outros. Através da vida de vocês, o Espírito Santo de Deus vai usar a tua vida para outros. Aí a gente entra em Atos capítulo 3, que é o que a gente acabou de ler aqui. A Bíblia vai dizer que Pedro e João iam para o templo para adorar a Deus. E nesse intervalo de ir para o templo, eu perdi a voz mesmo. Caraca, segura aí. O diabo está furioso, hein? Capítulo 3 vai dizer que quando o Pedro e o João estão indo para o templo, tem um coxo. Esse coxo é um coxo de nascença, a Bíblia relata isso. E quando a Bíblia relata desse coxo de nascença, a Bíblia também relata que tem pessoas que pegam ele e colocam numa porta chamada Formosa. Essa porta era diferenciada de outras portas. Era uma porta diferente. Mas por que esses homens pegavam esse homem e colocavam na porta? Simples. A sobrevivência daquele homem era pedir esmola. A sobrevivência daquele homem era arrecadar algo para sobreviver. Só que o engraçado que tem pessoas que colocam o homem na porta, mas tem pessoas que não levam o homem depois da porta. Tem pessoas que nos levam na porta, mas aqui, todos os dias ele era colocado nessa porta para pedir esmola, para receber esmola, para que fosse o suficiente para a vida dele. Tinha pessoas que vinham, ajudavam a colocar na porta.
Só que a porta não é o acesso que leva até Deus. A porta é o caminho. E as pessoas levavam ele no caminho, mas não ia com ele até o final. Ou seja, eu vou colocar ele na porta, que na porta é o suficiente para ele sobreviver todos os dias. Deixa eu pegar um negócio aqui. Tem gente que acostumou viver de esmola na porta. Tem gente que acostumou viver de esmola na porta. Enquanto Jesus está dizendo, na porta não é o suficiente. Na porta não é o seu destino. Na porta não é o teu propósito. Na porta não é o teu caminho. Pode ter pessoas para te levar na porta, mas eu quero te levar além da porta. E quando eu olho esse texto, porta é lugar de acesso. É ou não é? Eu saio de um cômodo e vou para onde? Para outro. Acesso. Levavam ele até a porta, mas não deixava ele ter acesso. Quantas das vezes a gente fica na porta, e quando Deus está dizendo, rompe a porta e vem para a intimidade. Não, você não pegou isso aqui não. Deus está dizendo, esse ano de 2024 é um ano de ir mais profundo. No raso não tem como ser usado pelo Espírito Santo de Deus. No raso não tem como ser agraciado pela presença de Deus. Foi como meu amigo acabou de cantar. Chega de água na canela, chega de água no lombo. Agora eu quero mergulhar no que o Espírito de Deus tem para nossas vidas. Esse homem era coxo de quê? De nascença. Ele nasceu assim. E aí, Edson? E aí que o homem cheio do Espírito Santo de Deus não aceita da forma que aquele homem nasceu. É isso aqui que Deus quer para a nossa geração, o quê? Que nós não aceitamos o sistema que o mundo proporciona para nós. Ah, gente, se formos cheios do Espírito Santo, não tem sistema certo que para a igreja. Entendeu isso aqui? Tem gente que passa para dar esmola. Tem gente que passa para dar esmola. Mas tem gente que passa para resolver a situação que ele está vivendo. Nessa noite você vai ter que escolher. O quê? Se você vai ser alguém que dá esmola, alguém que resolve a situação. Ah, gente, eu vim aqui inspirado por Deus para dizer para você, chega de porta. Chega de esmola, chega de escassez, chega de aleijões. Ah, deixa o Espírito Santo de Deus te mover, te movimentar. Calamachuri andarabacandarai. Coxo de nascença. Para o médico não tinha, não resolvia. Mas agora vai vir 2 homens que agora estão cheios do Espírito Santo de Deus. É isso aqui que muda. É isso aqui que é a mensagem. Qual? Eu não sou bom o suficiente, mas com Deus, eu sou homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer no meu braço, mas eu posso fazer no braço de Deus. Eu não posso fazer no meu nome, mas o nome de Deus muda a situação. O nome de Deus abre caminho, gente. Esse homem está na porta pedindo esmola. E quando ele vai avistar o Pedro e o João vindo para orar, o que solta na cabeça deles? Mais um que eu vou pedir esmola e vai me dar o que eu quero. Só que o que ele não imaginava, que esses homens não estão sozinhos. O Pedro e o João não estão sozinhos. E eu amo isso, porque tem pessoas que estão dando esmola e está sozinho. Eles não dão esmola e eles não estão sozinhos. Hoje você vai ter que escolher se você quer andar na companhia de Deus ou na companhia que o mundo proporciona.
Se você quer ver milagre de Deus, ou se você quer andar do jeito que o sistema coloca para você andar. Aquele homem está precisando de uma esmola, mas o Pedro e o João tá indo para ele e está dizendo: o que você precisa não é de dinheiro, o que você precisa não é de prata, o que você precisa não é de ouro. Deixa eu dizer para alguém aqui nessa noite: o que você precisa nesse carnaval não é de sair para ir para o bloco. O que você precisa nesse carnaval é ter uma ligação com o Espírito Santo e dizer: eu estou aqui, eis-me aqui. Esses homens estão cheios do Espírito Santo. E eu fiquei pensando nisso. O coxo é coxo de nascença. Ele é levado para a porta. Para perceber. Tem pessoas que vão nos levar até a porta. Mas tem pessoas que vão nos dar acesso além da porta. Que isso, Edson? Pessoas pegavam ele para botar ele na porta, mas não pegavam ele para dar acesso, porque essas pessoas estão vazias. As pessoas que colocam eles na porta estão vazias, mas alguém cheio do Espírito Santo tem um acesso para entrar. O que Belfor Roxo precisa é de pessoas cheias do Espírito Santo que tenham acesso com o Espírito de Deus. Não é na tua força, não é na tua capacidade, não é na tua inteligência, não é na tua expertise, mas é no Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, Ele diz se é para ir para a direita ou é para ir para a esquerda. Quando a gente anda no Espírito, Ele nos dá direção, nos dá caminho. Quando a gente anda no Espírito, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente anda no Espírito, não é minha vontade, mas é a vontade dEle. Quem aqui quer ser usado pelo Espírito de Deus? Poucos nessa noite. Então deixa de ser carnal e vem para o espiritual. Deixa de andar com quem é carnal e vem para o Espírito. Porque o Espírito vai me colocar em caminhos que o carnal não me coloca. Está vendo que ele tem uma amizade que coloca ele na porta. Mas quando as pessoas passam para dar esmola, só deixa ele aonde? Na porta. Por quê? Porque ele é aleijado. Então, para não entrar para o culto e não incomodar, então eles preferem deixar na porta do que entrar para dentro do templo. Mas tem vindo aí alguém cheio do Espírito Santo. O Pedro e o João vêm andando, e eu imagino. E quando ele chega perto daquele homem, aquele homem estende a mão, pedindo alguma coisa. O que ele queria, uma esmola. Só que o que eu amo no Pedro e no João, que o texto vai dizer, e fitando os olhos. Eu gosto disso. Sabe o que é fitando os olhos? Reparando. O João e o Pedro estão reparando naquele aleijado na porta. E quando ele está reparando nos aleijões que ele tem, na vida de mendigo que ele vive, ele está dizendo: você não precisa disso não, porque o dinheiro que você ganhou, você continua na mesma vida. O que você anda lucrando, você continua na mesma vida. O que você precisa é o que eu recebi do Senhor. Eu amo isso. Por que ele está dizendo isso? Porque te deram dinheiro, você não mudou de roupa. Te deram dinheiro, você continua na porta. Te deram dinheiro, você continua mendigo. Te deram dinheiro, você continua aqui todo dia. Então o que você precisa para sair não é do dinheiro. O que você precisa é de Jesus. Sabe por que as coisas ainda não mudaram na nossa vida? Porque a gente não discerniu. O que é isso? Que o que as pessoas precisam na nossa volta não é do nosso dinheiro, mas de Jesus que a gente carrega. E uma pergunta: quem você está carregando nessa noite? Quem está morando dentro de você? Tem uma classe de pessoas que vem para dar o que ele quer, mas tem outra classe para revelar o que ele quer, não é o suficiente, não é bom para ele. Ele precisa entender o quê?
que o dinheiro não muda a vida, mas Jesus que muda a vida está ali. Dinheiro é bom, não é? Mas não é o suficiente para aquele homem. O problema dele não é dinheiro. O problema dele é a ausência de paternidade. A ausência de Jesus. Sabe essas crises que tem dentro da gente? Que às vezes a gente não consegue discernir. A gente pergunta a Deus, por que eu estou vivendo isso? Porque não é a ausência da bênção que nos cerca, mas é a ausência do Pai que nós temos que ter. O que quer dizer isso, Edson? Essas fragilidades, esses gatilhos dentro de você, é só se revelando a ausência que existe dentro de você. A ausência de quem? De Jesus. Porque quando Jesus chega para mudar a história. O Pedro vai dizer, olha para nós. Ou seja, alguém que é digno de ser referência. O que o Pedro está dizendo e o João? Não é porque eu sou bom, é porque eu era pecador e continuo, mas agora eu tenho Jesus. E por ter Jesus eu me tornei uma pessoa melhor. E por ter Jesus eu estou mais íntimo. E por ter Jesus eu estou transbordando dele. E na boa, a gente só dá para alguém daquilo que a gente transborda. A gente só oferece alguma coisa para alguém daquilo que a gente está cheio, gente. Às vezes, as pessoas olham assim, pô, fulano poderia me dar isso, fulano poderia me dar aquilo. Não, o que o fulano poderia te oferecer é Jesus. Porque se Jesus que entrou na vida do fulano entrasse na tua vida também, você estaria melhor. Você estaria com as expectativas melhores. Você estaria cheio. Você estaria cheio da graça, cheio da presença, cheio do Espírito, cheio... Oh, aleluia. Sabe o que a nossa geração precisa? Não é de dinheiro, é de homens e mulheres cheias. O dinheiro continuava a deixar esse homem aonde? Na porta. Porque a mente dele é de escravo. Entende isso aqui? Enquanto você tiver a mente de escravo, você vai continuar nas portas da vida. Enquanto você não abrir o teu coração para Deus realizar e mover na tua vida, você vai ficar batendo cabeça. Mas eu glorifico a Deus, porque talvez você entrou aqui para dizer uma coisa para você: de esmola não dá mais para viver. Sacode a poeira. Você não entendeu isso aqui não. De esmola não dá mais para viver. Uma hora eu estou no culto, outra hora não. Uma hora eu oro, outra hora não. Uma hora eu leio Bíblia, outra hora não. Ou se você vier para esse culto, então seja cheio da presença, seja cheio da graça, seja cheio do Espírito de Deus. Sabe o que a gente percebe nesse texto? É que tem pessoas que levam ele para a porta e são pessoas vazias igual eles são. Mas tem pessoas cheias do Espírito Santo que manda ele olhar para eles e dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho a prata que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Discípulo é isso. Talvez não fala bonito, talvez não sabe falar, mas se tem Jesus, está resolvido. Oh, aleluia. Se você tem Jesus, está resolvido na tua escola. Se você está com Jesus, está resolvido no teu trabalho. Se você tem Jesus, está resolvido na tua casa. É só ter Jesus. Aí eu entendo o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Ele está dizendo: não me imita não, imita Jesus na minha vida. Não me imita não. Jesus agora mora dentro de mim. E é o que o Pedro está fazendo, e o João está dizendo: essa vida é uma vida de escassez, cara, mas eu tenho algo novo para você. Porque quem está cheio do Espírito Santo só quer falar dele. Não tem outra conversa. Você pode falar de futebol que vai parar em Deus. Você pode falar de novela que vai parar em Deus. Alguém cheio do Espírito Santo, alguém que não se conforma com esse mundo, mas transforma esse mundo. Quem você está sendo? Quem você está transformando?
não é o poder que eu tenho, mas é o poder que eu carrego. O poder que eu carrego é o suficiente para resolver as minhas crises pessoais. E Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você que Ele quer resolver essa crise de porta, essa crise que não tem acesso, essa crise de fragilidade, essa crise do pecado. Ele quer resolver isso. E quando João olha, e o Pedro olha para nós, quando ele fala olha para nós, ele está dizendo eu carrego Jesus. Então automaticamente você que está caído, espera, eu vou estender a mão. Por quê? Porque o caído precisa de uma mão estendida, sabe? Então João está dizendo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho a presença, eu tenho uma mão estendida, a minha graça de Deus te basta, a presença de Deus te basta. Cara, tem duas classes de pessoas aqui: o que leva esse cara para a porta e o que muda a vida desse cara. Você tem que decidir essa noite qual classe você quer. Se só te leva até a porta, ou aquele que te dá o acesso dela. Nessa noite, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar, dizendo para mim e para você: eu quero te levar em águas mais profundas. Eu quero te levar em águas mais profundas. Eu quero te levar em águas mais profundas. Saia do raso nessa noite. Saia do raso nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te mergulhar. Deixa o Espírito Santo de Deus te mover. Do teu jeito você está onde? Do teu jeito você caminhou até onde? Deixa o Pedro estender a mão. Deixa o João estender a mão para dizer: você não está sozinho. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nessa caminhada. Essa mão estendida, lembra que as pessoas que colocavam ele ali, só colocavam e iam embora. Só que o João e o Pedro olha para o cenário e está dizendo: eu não vou deixar você aqui. Olha na Bíblia, qual hora o Pedro falou: você está curado? Não tem. Porque melhor do que estar curado é uma mão estendida para cuidar, tratar e depois a cura chegar. Porque naquele momento, aquele aleijado não precisava de cura, mas precisava de eu estender a mão. Quando a gente anda no Espírito, a gente logo pensa: não, tem que curar, tem que fazer o extraordinário para as pessoas verem. Enquanto a mensagem que eles estão pregando é: eu tenho Jesus. E quando esse homem olha para ele, esse homem está identificando quem na vida dele? Jesus. E quando ele estende a mão, a Bíblia diz que os tornozelos se firmaram. Cara, que hora o Pedro falou: tornozelos se firmam? Não tem. Pés ficam firmes? Não tem. Mas por que a cura acontece? Porque alguém cheio de Deus, mesmo não querendo curar, acontece. Tem cenário que a gente vai entrar, sabe, que ao estender a mão as pessoas vão ser curadas emocionalmente. As pessoas vão ser livres e libertas. Por quê? Não pelo poder que eu sou, mas o poder que eu carrego. E o poder que eu carrego é para testemunhar quem Ele é. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que a graça dEle se manifeste. Quando eu olho para esse texto, cara, olha o final desse texto. As pessoas estão admiradas com aquele homem que estava na porta e agora tem acesso para entrar dentro do templo. Quantas pessoas passaram por ele e só deram o que ele queria, não o que ele precisava.
só ofereceram o que ele queria, não o que ele precisava, porque estava cômodo. Alguém que é cheio do Espírito Santo não oferece o que eu quero, mas oferece o que eu preciso. Porque o que eu quero pode me fazer voltar para a mesma vida, mas o que eu preciso muda de vida. Gente, que nessa noite, que você só não queira, mas que você se aprofunde em Deus e dizer: Deus, a partir de hoje, eu quero mergulhar em Ti. Eu quero ser uma testemunha. Sabe por que aqueles homens ficam admirados? Porque a forma que João e Pedro falam com ele é diferente. Passam muitas pessoas pelaquela porta, mas ele ainda continua na mesma. Alguém cheio do Espírito Santo, quando passa, faz ele mudar de rota. Essa é a diferença de viver uma vida mergulhada em Deus. Sabe o quê? A gente só precisa dizer para as pessoas: olha para nós. Olha para nós e pode copiar. Por quê? Porque eu sou discípulo de Jesus, e se você me copiar, você está copiando Jesus. Se você vir atrás de mim, você está vindo atrás de Jesus. Não porque eu sou bom, mas porque Ele teve misericórdia, me perdoou e também tem poder para te perdoar. Quando esse homem entra no templo, as pessoas estão admiradas. Isso aqui é um escândalo. Por que é um escândalo? Porque quem podia ajudar não ajudou. Tem pessoas que estão dando para ele a esmola e indo adorar e deixando ele na porta. Tem pessoas que vai orar, mas vai mudar o cenário e vai jogar ele para dentro do templo. Está dizendo, aí as pessoas ficam admiradas. É aquele aleijado da porta? Que isso? Ele está soltando e pulando e dançando e correndo? É ele. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. É impossível alguém que tem um encontro com Jesus e não mudar de vida. Não, você não entendeu isso aqui. É impossível alguém que teve um encontro com Jesus e não mudar de vida. Não, vou repetir. É impossível alguém que teve um encontro com Jesus e não mudar de vida. Não, é impossível alguém que teve um encontro com Jesus e não mudar de vida. Se alguém está tendo um encontro com você e não está mudando de vida, você não carrega Jesus. Porque se você carregar Jesus, as pessoas vão mudar de vida, vão mudar de história, de caminho. Por isso que esse texto me assusta, porque é automático. Se eu tenho Jesus, é automático. As pessoas vão ter também. As pessoas vão carregar também. Por quê? Porque eu transbordo daquele que está dentro de mim. E isso é o Espírito Santo de Deus. Eu cheguei em tudo isso aqui para dizer para vocês, aqui foi a ação do Espírito Santo usando a vida do Pedro e do João. Quem Deus pode usar aqui nessa noite? Quem vai ser a terceira pessoa que Deus pode usar? Quem vai ser a quarta pessoa que Deus pode usar? Quem vai ser a quinta pessoa que Deus pode usar? Deus está dizendo para alguém: eu quero usar, só depende de você. Eu quero usar, só depende de você. Eu quero usar, só depende da tua disponibilidade. Só depende da tua vontade, da tua sede. Quanto mais sede, mais Deus. Quanto mais sede, mais a presença. Quanto mais sede, mais graça de Deus. Gente, esses dias de carnaval aqui não é à toa. É para quem tem fome e sede. O Pedro e o João sem o Espírito, era só o Pedro e o João. Mas agora estão cheios de quem? O que aconteceu em Atos 2? De repente, um vento encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu gosto disso. Do que é isso? Do de repente. Não é na minha hora, na hora de Deus. Não é no meu querer, no querer de Deus. Não é na minha vontade, é na vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu já participei de alguns cultos que de repente Deus manifestou de uma forma sobrenatural.
A gente olhar e dizer, caramba, isso não vai acontecer nesse culto. Mas depende do quanto da entrega que estamos. A fome que temos, a sede que temos. Tem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo de Deus, mas você tem fome para isso? Você tem sede para isso? Você está afim disso? Porque Deus, Ele está. E nessa noite talvez a fome que você veio buscar está em Cristo. A sede que você veio buscar está em Cristo. Porque o que aquele aleijado da porta precisava não é dinheiro, é de fome e sede de Jesus. E o que o Pedro e o João revela a ele é dizendo, eu tenho a fonte da água que você precisa, eu tenho o pão que desceu do céu que você precisa. Gente, vinde nessa noite, se você entender o Espírito de Deus se movendo sobre as nossas vidas.